E aí, gente, bom dia. Começando a semana aqui nublada e chuvosa na Inglaterra e vendo as notícias do mundo. Esse vídeo aqui não é para dar conclusões, não é para fazer previsões. Esse vídeo aqui é mais para falar de alguns fatos sobre tudo isso. Espero que isso aqui abra um pouco a mente da galera para alguma das coisas que envolvem. Existem muito mais coisas envolvidas. Infelizmente, a loucura bateu no Putin, percebeu que tá ficando velho e quer realizar o seu sonho aí da União Soviética de volta, né? E a gente só tenta entender os fatos, não prever o que vai acontecer, porque é quase impossível na mente daquele cara, embora ele seja muito inteligente. Ninguém sabe o que ele tem de carta na manga e tudo mais. Então é complexo, galera. Difícil é ver que a galera fala em guerra e tudo mais, só que praticamente não é uma guerra, né? É um ataque com alguém se defendendo. Tipo o que acontece em Israel, né? A Palestina vai lá, ataca os caras, e aí quando Israel se defende, vai dizer que foi atacado para pagar de vítima. A Rússia não tá fazendo isso ainda mais, até porque ela tem um exército muito maior. Mas vários fatores levaram a isso, né? E esse papo de, é porque eles estão entrando na OTAN não cola, né? Qualquer um que saiba o mínimo de geografia e leia sobre a OTAN e vá lá no mapinha ver, você vai ver que a Ucrânia faz fronteira com vários países ligados à OTAN. E se a Rússia tomar eles, ela vai estar de fronteira com esses países da OTAN. Ou seja, se a Ucrânia virasse da OTAN, não ia fazer a mínima diferença. E tomarem a Ucrânia dá na mesma. Então, cara, isso aí é história da carochinha. E várias coisas acontecem, né, nesses países. A Ucrânia, por exemplo, é um dos países que tem um dos solos mais férteis da Europa. O único problema é que é um país frio e normalmente esse solo está coberto de neve, né? E aí, mas mesmo assim é um país onde ainda nasce muita coisa. Existem vários interesses, tem questões de gás, tem outras questões, tem a questão também dos separatistas, né, galera? São aquela galera revolucionária que quer se separar. Aí eu me pergunto, por que o separatista não muda para a Rússia? Ele quer que o seu estado, sua província, se torne russa dentro da Ucrânia. Só que aí também outra não falha mais, né? Aquela questão de ser nacionalista, de querer manter seu território. Os caras querem manter esses estados como ucranianos. Não seria mais fácil ele já ter de cara liberado esses estados ou essas províncias para se tornarem parte da Rússia e aí tentar fazer parte da OTAN? É que ele começou a tentar fazer parte da OTAN em cima do laço, né? Quando começaram a já rolar ameaças, movimentações, e isso aí a OTAN vai falar, pô, tá prestes a ter uma guerra, o cara só entrou agora. É complicado, imagina, você vai se falar, vamos fazer um acordo de defesa aqui, só que o outro já tá quase em guerra. Aí você tá entrando numa guerra de cara, né? E é isso que ninguém quer. Outro problema são os líderes, né? Os líderes mundiais hoje, infelizmente, galera, é aquilo. Os fracos líderes mundiais que a gente tem hoje estão preocupados aí em reclamar de ideologia de gênero, em falar sobre aquecimento global. Esses caras, eles aparecem e eles são os bonzão quando eles falam disso. E aí quando tá acontecendo isso lá, os caras simplesmente põem o rabinho entre as pernas e se escondem. O mundo tá girando líderes que vivem da ideologia, né? E aí é aquilo, eles têm que ganhar status na ideologia e realmente ganharam. E estão no poder, estão fracos, né? Fora a galera que fica supondo o caos aí o tempo todo, né? Falei há 6 meses atrás que ia ter guerra. Tem gente que a cada mudança geopolítica no mundo tá falando que vai ser uma terceira guerra mundial. Aí quando acontece alguma coisa, ela dissertou. Fica fácil, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Você pega vídeo das pessoas aí, meu, tem cara falando de guerra há praticamente cada 1, 2 ou 3 meses. Isso tem gente boa, gente inteligente. Aí tem também a galerinha meio terraplanista, tem de tudo. E aí fica fácil, né? Imagina, o Trump entrou, fala que vai ter guerra mundial. Na verdade, na época do Trump, foi a época que a Rússia não invadiu nenhum país, né? Em todos os outros presidentes, a Rússia sempre invadiu algum país. A Geórgia, né? E outros países. Ela sempre esteve ali envolvida em conflitos diretamente ou indiretamente. Ela agiu indiretamente na Primeira Guerra Mundial e armando e fomentando os revolucionários que mataram Franz Ferdinand. Depois ela fez na Segunda Guerra fez acordos com a Alemanha, né, do Bigodinho. Aí sempre pensando assim, tirar uma vantagem. Eu jogo alguém de ponta de lança e quando esse ponta de lança tiver no poder, eu tomo o poder dele. Porque muitas vezes ela tem influência forte sobre esses países, né, influência política e econômica desde sempre, né? Por exemplo, Coreia do Norte. A Rússia vive meio que dominando a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte, ele é um puxadinho do Kremlin. Mas é aquilo, né? Eu vi gente falando, eles já perderam. O
Putin já perdeu. O Putin já perdeu, mas está ganhando. Mesmo a Rússia, no longo prazo, tendo algum prejuízo de sanções e tudo mais, prejuízo psicológico, administrativo, né, político, social que vai deixar ali na Ucrânia é gigante. O cara lá dá arma para civil. No momento que esse cara faz isso, ele colocou o civil como exército praticamente, né? Ou seja, o civil passou a ser alvo. Esse é um problema, né? E a maioria dos civis nem vai usar alguma arma se ele realmente deu, né? Eu tô achando muito estranho que, tipo, apesar de ser um conflito, normalmente esses caras atacam onde tem suprimentos, né, alimentos, aonde tem armamentos, né, parte de guerra, partes estratégicas e a questão de internet. E aí a Ucrânia em 94 assinou o acordo, né, que todos os países costumam assinar, de desarmamento total, e eles fizeram todo o seu arsenal atômico, ou seja, praticamente não tem defesa. Tinha aquele status de ser um dos primeiros países a se desarmarem totalmente, e agora eles estão pagando por isso, né? Quando a galera ouvia ter a arma te defende, não quer dizer que você precisa usar. O simples fato de você saber, de o seu inimigo saber que você tem uma arma, ele já tem que ficar esperto. Ele não sabe quanto você sabe usar e tudo mais, quando você vai usar. Então, quer dizer, ter o negócio não quer dizer que você precise utilizar ele. Quer dizer que, tipo, se você precisar, você vai ter como utilizar. Porque todo mundo vê quem tem uma bomba atômica como uma ameaça. Só que na verdade esses países que têm bomba atômica, só os Estados Unidos usou. E mesmo assim, quando usou, se você for pesquisar, ele avisou os japoneses. Teve um monte de coisa antes. Não foi só tipo pegar na surdina, na trairagem. O Japão pegou os Estados Unidos na trairagem naquela época. Assim como os russos sempre agiram na trairagem, como os alemães naquela época agiam na trairagem, como sempre os socialistas e comunistas agem na trairagem sempre. Eles estão sempre falando que vão fazer parte de algum acordo, vão fazer um mundo melhor, mas eles estão sempre com um passinho atrás, porque eles estão pensando em enganar e passar a perna e tirar vantagem. Isso acaba evitando guerras, queira ou não. Por mais que a gente fale a paz, soltar pombinha branca, cantar a música do John Lennon, que nem já fizeram isso, cara, lá, tá ligado? Ficar cantando a música do John Lennon na Rússia, os caras foram tudo presos, porque tava cantando a música do John Lennon e apoiando a Ucrânia. Então chega a ser ridículo. E isso aí acabou ferrando ainda mais a Ucrânia, porque a Ucrânia agora não tem defesa, tá implorando aí por armas, né? Parece que os Estados Unidos ofereceu refúgio ao presidente. Aí o presidente pelo menos foi honrado, né? Não pulou fora do barco e largou o povo lá. E falou que precisa de munição. Só que aí que tá, né? O cara tinha acho que era o terceiro maior arsenal atômico do mundo. Aí o cara se desarmou e agora tá na mão dos caras. Que comunista, gente, socialista, os outrosistas aí que todos provêm do socialismo, né? E eu tenho como provar isso. Existem textos da época da Segunda Guerra Mundial que mostram que todos eram socialistas, né? E quem pesquisar um pouco decentemente vai encontrar esses textos. Cara, esses caras vão estar sempre traindo tudo, né? Não existe, eles nunca seguem as regras. Ah, vamos desarmar todo mundo, vem a ONU com seu texto bonitinho. Ah, vamos fazer um mundo de paz e blá blá blá. Que é isso que a ONU faz, né? A ONU ganha dinheiro de todos os países aí, se sustenta pra cagar regras e soltar essas notinhas aí, ou de repúdio ou de apoio a algum país que fez alguma coisa, né? Porque infelizmente os países que se desarmam são os países que são honestos, né? E aí os socialistas, comunistas e etc, eles falam, ah, beleza, vamos fazer isso. Aí quando todo mundo se desarma, eles começam a dar golpe em todo mundo, né? Estão sempre ameaçando, como a Coreia do Norte fez bastante no período do Trump, mas ficou só na ameaça, né? Lógico, ficar atento a tudo isso, tentar entender tudo isso que acontece, né? Eu vejo gente aí tratando como se a Rússia já perdeu, mas tá ganhando, né, amigo? E enquanto ela estiver ganhando, ela tá destruindo e o outro país tá perdendo. Infelizmente faz parte, né, do mundo. É inacreditável que no século XXI isso aí esteja acontecendo. E é aquilo, né, cara que tá muito tempo no poder, fica, né, esse papo de democracia. Democracia é uma politeia corrompida, né? Ou seja, a gente criou uma coisa positiva em cima da palavra democracia, mas a origem da palavra democracia é que ela é uma politeia corrompida, ou seja, corrupção em cima do negócio, né? Então, países que se dizem muito democráticos, né? Por exemplo, quando
União Soviética tomou lá todos aqueles países no período da Segunda Guerra, aquilo lá se tornou república democrática, todos eles, democrática, repúblicas corrompidas, isso sim, né? Só que a gente não leva mais isso, né? A gente criou a interpretação de o que é democrático é bom. Mas na essência da palavra e realmente do que acontece, eu acho que não existe uma suposta democracia, não seja corrupta, corrompida e que faça um monte de coisa errada. E aí a gente leva para o lado positivo da palavra. E os países menos democráticos do mundo são os que mais usam a palavra democracia no seu nome. É um negócio de louco, cara. Você começa a estudar ler sobre história, sobre tudo isso, você começa a entender o negócio e fala, cara, os caras deturparam tudo, os caras desinformaram todo mundo, os caras mudaram toda a história praticamente para moldar, e todo mundo vive em cima só de narrativas, em vez de viver em cima dos fatos. Praticamente esquecem os fatos e tudo que aconteceu e acontece, né? Infelizmente a Rússia está fazendo disso algo muito maior, já está usando algumas bombas aí, e aí vai ter um monte de gente querendo views com isso, dizendo que acertou, né? Sendo que todo mês falavam que ia ter uma guerra. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos continuar vivendo, vamos continuar nos desenvolvendo, não vamos deixar tomar a mente das pessoas, gerar ansiedade, gerar estresse, gerar medo, e torcer pelo melhor aí, pedir a Deus que Ele livre todo mundo de algo pior, né? Mas é isso, gente, foi só uma trocada de ideia aqui enquanto eu vou pro trabalho, com alguns